Então, gente, voltando agora, tá? Para falar da Nested. A Nested é, assim, em termos teóricos, a mais simples das PCRs, tá? Uma vez que vocês já viram todas. A Nested, tá? Muitas vezes o pessoal na literatura chama de PCR aninhada. Porém, no Brasil, nós não usamos esse nome, tá? No Brasil, nós chamamos de Nested PCR. Mas se você fizer uma tradução aí literal, né, de um artigo em inglês ou determinados tipos de materiais, pode aparecer também com esse nome, Nested PCR ou PCR aninhada. Mas saiba que na prática nós chamamos de Nested PCR, tá? Esta é a técnica de PCR que tem maior sensibilidade e maior também especificidade ao alvo. É uma PCR de aplicação mais restrita, tá? E a gente usa muitas vezes essa PCR mais para análises de micro-organismos. Já explico como, tá? Bom, essa PCR ela é diferentona porque ela também é dividida em duas etapas. Mais diferente da PCR de transcrição reversa, que lembra que a PCR de transcrição reversa, a gente coloca transcriptase reversa e a Taq polimerase no mesmo Eppendorf para a reação acontecer de uma única vez. Na Nested PCR, não. Ela vai acontecer em duas etapas também, mas aqui nós vamos ter que montar duas reações de PCRs diferentes. E é uma PCR longa, é uma PCR que pode durar mais de 4 horas, tá? Bom, como essa PCR é dividida em duas etapas, a gente também chama de 2 rounds, tá? Então, olha, na primeira amplificação, ou seja, na primeira etapa de amplificação, a gente fala que é uma amplificação um pouco inespecífica, mas não é tanto. E a segunda é específica. Como assim? Ó, primeiramente, tá? Tudo que vai na reação é igual, vai desoxinucleotídeos, vai Taq polimerase, vai tampão, vai cofator. O que muda de uma reação a outra é os primers e a amostra de DNA. Na primeira reação, né, eu vou utilizar um primer, geralmente chamado primer universal. Se eu aplicar isso, essa análise para micro-organismos, eu vou dar o exemplo do que a gente está fazendo no momento, que é inclusive um TCC, que era uma área que eu trabalhava muito e a gente voltou esse ano no TCC de uma dupla do 4º ano. Vou explicar rapidinho o que elas vão fazer para vocês entenderem. Elas vão analisar, tá? Qual exame tem maior sensibilidade para identificar Candida albicans? Candida albicans está relacionado a muitos tipos de infecções, que inclui, sabe aquele sapinho que dá na boquinha do bebê, aquelas aftazinhas branquinhas, a doença genital, principalmente para mulheres, tá? É uma das causas de infecção. E a Candida albicans, infelizmente, pode cair na corrente sanguínea e causar sepse. Então, é um dos grandes problemas em pacientes internados em UTI, é a infecção por Cândida, tá? Então, vamos lá. Candida albicans é um fungo. Dentre fungos, tem vários tipos de fungos. Então, as meninas vão comparar qual exame é mais eficiente, o exame microbiológico comum ou a PCR? É a PCR, tá? A gente só vai fazer a comparação para provar, tá? Então, nessa primeira rodada de PCR, a gente pega a amostra, que pode ser do paciente contaminado ou do fungo direto, e roda uma PCR convencional com um primer universal. O que é esse primer universal? Esse primer universal identifica fungos. Poderia ser um primer universal, se fosse exame para bactérias, um primer universal para identificar somente bactérias. Ok, teve a rodada de amplificação normal de uma PCR convencional, a gente abre o Eppendorf e o produto da amplificação do primeiro round é colocado na segunda reação que a gente vai montar. Essa segunda reação, olha, notem que eu faço com o produto da amplificação do primeiro round. E o que eu coloco de primer no segundo round?
um primer que a gente chama agora de espécie específica. Por que espécie específica? Dentro do reino fungos, né, tem vários tipos de fungos, mas eu vou colocar um primer que identifica exatamente agora a Candida albicans. Então, o que essa figura mostra? Que no primeiro round, a amplificação amplifica um produto maior. Na segunda amplificação, ou seja, no segundo round... Nossa, o que aconteceu aqui? No segundo round, a amplificação vai ser dentro do amplicon da primeira, marcando uma região agora menor. Por isso que a gente fala que o primeiro round é inespecífico, mas não é tão inespecífico, porque ele tem que já identificar alguém. E o segundo round identifica a espécie. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu tenho uma outra coisa. Como a nested PCR, ela trabalha, então, em 2 rounds, concorda que em 2 etapas vai produzir muito mais cópias do que uma PCR convencional? Sim, é a lógica. Se eu faço 2 reações de 2 horas cada, 4 horas de amplificação vai produzir mais do que 2. Então, notem que é isso que o exame mostra. Olha como a sensibilidade é maior. A mesma amostra passando pela PCR convencional e depois pela nested PCR. Então, notem que, olha, na PCR convencional tem produto detectado na canaleta 1, 2, 3, 4. Na 5 eu já não visualizo. Esse mesmo produto passando por 2 rounds, ou seja, 2 etapas que vão se somar e vão ser maiores, eu tenho produto de amplificação na canaleta 5, 6 e 7. Então, eu aumento também a quantidade de amostra. E aqui, olha, um exemplo, então, desse exame que as meninas estão fazendo, né? O primer universal que elas usam, por exemplo, é esse que a gente chama de ITS. Ele é universal para fungos. Poderia ser um universal para identificar bactérias, um universal para identificar protozoários, tá? E depois o primer interno, ele vai identificar exatamente a espécie. Então, aqui no exame ao lado, olha, no resultado de eletroforese, notem que, ó, canaleta 1, a posição, o primer espécie específico, olha, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Não. Aqui é amplificação com o primer universal. Fala que a canaleta 1 chama Candida tropicalis, a 2 Candida albicans, a 3 glabrata, a 4 cruzê, 5 dubliziensis e 6 parapsiloses, ok? E depois eu pego esse produto dessa primeira amplificação aqui, troco por um primer mais interno e aí faço a segunda rodada de amplificação. Olha como muda a posição já na eletroforese, olha. Então, mostra que a canaleta 1 e 5 produz a 1 K albicans, a 6 a 5 tropicalis. Deixa eu ver aqui, 9 é Candida glabrata. 2 albicans, deixa eu ver, 6 tropicalis e 10 glabrata de novo. E assim por diante. Vocês estão vendo como o exame mostra de maneira mais específica o resultado, ok? Então, essas eram as 2 últimas PCRs. Depois, na aula vivo, a gente dá uma passada por aqui novamente, tá? Para retirar dúvidas e esclarecer qualquer outras dúvidas que vocês tenham para semana de provas, tá bom? Um abraço.